Nesse vídeo você vai aprender uma técnica para calcular a área de um triângulo, desde que você conheça as coordenadas dos vértices desse triângulo. Então nós temos aí um triângulo de vértices A, B e C, e vamos representar as coordenadas desses três pontos por XA, YA, XB, YB e XC, YC, como você pode ver aí na figura, escrito em azul. Em seguida, nós emolduramos esse triângulo de maneira justa, ou seja, colocamos um retângulo ao redor dele, sem folgas. E aí, esse retângulo, que serve como uma moldura para o triângulo, foi dividido, com base nos pontos, nos vértices que estão aqui, foi dividido em 4 retângulos menores, criando os seguintes comprimentos, K, L, P e R. E aí a ideia fundamental para calcular a área desse triângulo, que é todo torto, é calcular a área do retângulo que está envolvendo esse triângulo e depois ir subtraindo as áreas dos triângulos que aparecem ao redor, porque eles são fáceis de se calcular. São 3 triângulos retângulos. Então, vamos executar essa ideia agora. Primeiro, eu vou me concentrar no retângulo. A área desse retângulo vai ser o produto dos seus lados. Um dos lados vale K mais L, o outro lado vale P mais R. Então, essa multiplicação que você vê aí representa a área desse retângulo. Agora, este mesmo valor está sendo representado após a distributiva. Em seguida, nós vamos nos concentrar nesse triângulo retângulo que está marcado aí em azul. Perceba que a base dele, eu posso imaginar que a base dele é K, e se eu fizer isso, a altura dele será P mais R. Portanto, a área desse primeiro triângulo é K vezes P mais R sobre 2. Agora a gente vai se concentrar, aqui o resultado após a distributiva, agora a gente vai se concentrar nesse segundo triângulo que aparece aí marcado em azul. Perceba que eu posso pensar que a base é L e a altura é P. Dessa forma, a área desse segundo triângulo será PL sobre 2. E, finalmente, eu vou me concentrar no terceiro e último triângulo. Eu posso imaginar que a base desse triângulo é K mais L e a altura é R. De modo que a área fica representada por esta multiplicação, R vezes K mais L sobre 2. Mais uma vez, eu vou fazer a distributiva, vai ficar RK mais RL sobre 2. E agora a gente vai calcular a área do triângulo ABC, fazendo a área do retângulo, que é o que vem dentro do primeiro par de parênteses, KP mais KR mais PL mais RL, e vamos subtrair as áreas dos 3 triângulos, que é o que você vê dentro do segundo par de parênteses. E aí tem umas coisas interessantes, porque já de saída dá para cancelar o que está em amarelo ali, ó. KR sobre 2 e KR sobre 2 cancelam o KR que está lá no primeiro bloco, no primeiro par de parênteses. Daí a expressão fica dessa forma. Eu ainda consigo enxugar mais essa expressão, porque o KP aparece no primeiro conjunto, no primeiro bloco, e no segundo bloco aparece a metade dele. E a mesma coisa vai acontecer para PL, RL. Então, dessa forma, eu posso fazer a subtração e escrever a área do triângulo ABC de uma maneira bem enxuta, que é essa que você está vendo aí. KP mais PL mais RL, tudo isso sobre 2. Acontece que o K, para a gente, escrito na forma de coordenadas dos pontos A, B e C, o K fica dado por XB menos XA. Observe na figura, ele é a diferença entre XB e XA. É claro que numa outra situação, dependendo da posição dos vértices, isso pode ser XA menos XB. Mas tudo isso será corrigido lá na frente quando eu puser o módulo na nossa conta. Bom, então eu posso escrever não só o K, como o L, o R e o P, que foram aqueles comprimentos que surgiram lá no momento em que nós dividimos o retângulo original. Perceba que o L é a diferença aí na nossa figura de XC e XB, o R é a diferença entre Y de C e Y de A, e o P é a diferença entre o Y de B e o Y de C. E agora eu vou carregar essas coisas para aqueles produtos KP, PL e RL. Então, vamos ver como fica isso. O KP, o PL e o RL
escritos em função das coordenadas dos pontos ficam dessa forma aí. E eu ainda posso fazer em cada uma dessas três expressões as distributivas. Daí eu obtenho essas expressões. E agora eu vou tentar calcular o Kp mais PL mais RL, mas eu vou notar que há coisas que podem ser simplificadas, como isso que está marcado aí agora para você em amarelo, o que está em azul e o que está em verde. Então, fazendo os cancelamentos e suprimindo essas coisas porque elas se anulam, o que vai sobrar é isso que você vê aí. Portanto, Kp mais PL mais RL pode ser escrito dessa forma. Eu trouxe essa expressão de Kp, PL, RL para a expressão de baixo. Perceba que eu coloquei 1 sobre 2 em evidência e peguei a nossa expressão que tinha sido encontrada ali em cima e coloquei dentro de um módulo, justamente para evitar o possível problema, porque é possível que esses resultados acabem dando algum negativo. Então, o módulo vai evitar isso. Agora, tem uma coisa curiosa. Bom, aí eu rearranjei, coloquei os negativos para frente, os que tinham um sinal de menos na frente eu coloquei na frente, e os que eram acompanhados por um sinal de mais eu coloquei ao final da expressão. Tem uma coisa interessante aí agora, que é o seguinte. Se eu representar as coordenadas dos meus vértices dessa forma, isso aí se chama uma matriz, colocando as coordenadas dessa forma, primeiro o x, depois o y para A, para B e para C. Se eu imaginar diagonais que cruzam essa matriz, por exemplo, dessa forma, eu posso imaginar isso como a representação do produto XA por YB, que é o que aparece em azul lá embaixo na expressão. Posso imaginar uma segunda diagonal que passa por XB e YC, e essa diagonal, então, vai representar a multiplicação XB e YC. Uma terceira diagonal, aparentemente, passa só por XC, mas, nesse caso, eu queria que você imaginasse que ele vai fazer uma volta e vai pegar o YA que está lá em cima. Então, essa terceira diagonal, eu queria que representasse o produto de XC com YA, que é o que está ali embaixo para você. Ó. Tá vendo? Eu alonguei, eu reproduzi essa terceira diagonal lá em cima para pegar o YA. Agora a gente vai repetir o mesmo sisteminha, o mesmo esquema, com diagonais invertidas. Então, essa primeira diagonal invertida vai representar para a gente o que está em azul aqui no primeiro bloco, XB e YA. A segunda diagonal é XC e YB, e a terceira diagonal, que aparentemente só passa por YC, ela vai ser continuada para passar lá e pegar o XA. Para encerrar o nosso vídeo, eu quero combinar com você que essa estratégia de fazer essas multiplicações cruzadas, a gente vai passar, a partir de agora, a representar desta forma aqui, ó, uma barra dupla, e dentro dessa barra dupla eu vou escrever as coordenadas dos pontos que estão envolvidos, XA, YA, XB, YB, XC, YC. E quero que você entenda que toda vez que isso aparecer daqui por diante, é porque você está fazendo justamente aquelas multiplicações cruzadas. XA, YB, XB, YC, XC, YA, você vai pegar esses resultados e vai somar. E depois você vai fazer as diagonais ao contrário. YA, XB, YB, XC e YC, XA. E aí vai pegar de novo esses três resultados e vai somar. Depois você vai fazer a diferença entre essas duas somas. Não importa se essa diferença vai dar positivo ou negativo, porque ao final você vai modular esse resultado e vai dividir por 2. Dessa forma você vai achar a área do teu triângulo ABC.